Ê! Coisa boa, Ana, poder estar com você aqui nessa live, viu? Que delícia, que saudade de você. Verdade. Saudade mesmo. Pois é, vivendo esse tempo, né? Aproveitar para dizer que dá boas-vindas a vocês que estão chegando aí, vamos entrando, o pessoal está chegando. E enquanto o pessoal está chegando, falar um pouco do que é esse projeto, né? O projeto Dança e Prosa, ele surge no início desse tempo que a gente está vivendo da pandemia, onde os nossos encontros presenciais do grupo de estudos não podiam acontecer mais. E a gente teve a ideia de usar esse recurso do Instagram, essa live em tempo ao vivo, para poder conversar com algumas pessoas, pesquisadores, amigos, artistas, dançarinos, bailarinos, pesquisadores, professores, todos aqueles que têm, de alguma maneira, um discurso, uma conversa com a dança, e pessoas que têm na sua história alianças, né, conosco, com o programa de dança experimental. E é um projeto que tem se mostrado muito frutífero, muito bacana, a gente tem tido conversas ótimas aqui, com várias vertentes, vários pesquisadores, várias visões. E a Ana hoje está conosco aqui por uma razão muito especial, para a gente conversar sobre dança e linguagem, esses dois universos, esses dois mundos, né? E é interessante dizer também que com o novo momento que a gente está vivendo na UFMG, de ensino remoto emergencial, a gente linkou essa live com as disciplinas. Então, nessa semana, nós estamos estudando com os alunos nas minhas disciplinas esse tema, dança e linguagem, aproximações. Por que a gente pode dizer que dança é linguagem? E a Ana Cris é uma amiga querida e ela foi a minha orientadora no doutorado, na FALE, ela continua sendo minha orientadora até hoje, porque essas coisas não acabam nunca, né, Ana? Esses É laços, verdade. eles se metamorfoseiam, porque no nosso caso nós ficamos amigas, né? Mas eu sempre espero de você esse apoio, essa explicação, essas alianças. Gente, a Ana é também minha colega na UFMG, ela é docente lá no curso de letras, na FALE, e trabalha na Coslin, na linguística aplicada, na linha linguagem e tecnologia, que foi a que eu desenvolvi o meu doutorado lá. Mas a graduação dela foi em música popular. Então, acho que é por isso que a nossa conversa rolou, né, Ana? É verdade. É E, verdade. e a Ana me apresentou um universo muito bacana no âmbito da linguagem, da linguística, e eu a conheci num evento muito legal que ela desenvolve lá na UFMG, que é a Cultura Livre. E foi lá na Cultura Livre que a gente criou as alianças, surgiu o desejo de estar aprofundando, estudando sobre a semiótica, porque foi lá na Cultura Livre que eu conheci não só a Ana, mas todo o universo do qual ela estuda, do qual ela representa e que ela me apresentou e continua apresentando ao longo desses anos. Ela é líder do grupo de pesquisa semiótica lá na UFMG, que eu também faço parte com vários colegas, e é por isso que eu falo que é eterna orientadora, porque a gente continua conversando e aprendendo muito com ela. Quero aproveitar para te agradecer, viu, Ana, pelo apoio, pela receptividade, por me ensinar tanto, por me abraçar, me receber com as ideias mirabolantes, me receber com a dança e com tantas perguntas e questionamentos que eu tinha aí, eles sempre estão borbulhando, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? Eu tentei te apresentar assim rapidamente, mas eu queria que você falasse um pouco de você,
por que você topou conversar nessa live, para a gente, o pessoal te conhecer. Eu acho que a primeira coisa que me atraiu foi você mesmo, Bel, porque você transformou a minha experiência na semiótica e na letras, assim, trazer a dança para dentro do curso de letras foi muito, muito intenso e maravilhoso. E eu acho que nesses lugares onde a arte se cruza com a ciência, a gente tem as maiores descobertas. E é por isso que eu acho que a gente sempre tem que estar aberto para essa conversa, né? E para mim sempre foi esse contato, sempre foi muito enriquecedor. E eu também eu agradeço a você por tudo que a gente tem vivido, inclusive das experiências que eu gostaria de contar aqui para todo mundo que a gente teve juntos e que foram tantas e muito bacanas. Assim, não foram muitas, mas foram muito legais. Então vale a pena contar. E eu, eu acho que a primeira coisa que me passou pela cabeça conversar com vocês é essa relação entre o que é fazer ciência, né, dentro da universidade, em que eu vejo, minha irmã é professora da música da UFMG, também é regente, e a gente conversa muito sobre isso, assim, que existe uma tendência da universidade de pedir aos artistas que tenham um comportamento científico. E isso é contraproducente, na verdade. Não tem nada a ver, né? Assim, é uma maneira de ver a ciência que, na verdade, é enrustida, assim, é totalmente presa e fora do que a arte pode fazer. Então, é muito difícil fazer, sim, arte dentro da universidade. E isso na letras também é difícil. Apesar de ter um espaço maior para a literatura, também não é um espaço assim para as artes, para a arte da escrita, né? É um espaço para o estudo da arte da escrita, que é diferente. E o que eu, o que eu percebo assim, em relação à linguagem é que a ciência ela tenta fazer de conta que aquilo que ela fala, aquilo que ela transmite, não vem da pessoa que está falando, não vem do enunciador, mas vem da verdade, dos fatos, das evidências. Como se fosse possível transmitir qualquer coisa sem a presença do corpo, do sujeito que está falando, da pessoa que está se colocando. No entanto, quando a gente estuda a semiótica e a maioria das teorias da linguagem, a gente percebe que é impossível que haja uma comunicação de qualquer tipo, seja artística, seja científica, seja o que for, sem que seja de um para o outro. Isso, então, tem que ter os dois sujeitos envolvidos. Mesmo que eu esteja falando comigo mesma, é eu para mim. Sempre existe o outro, sempre existe a quem eu me dirijo. E eu sinto que a arte ela consegue quebrar essa formalidade, mas de uma maneira tão poderosa que é difícil manter esse espaço assim dentro da universidade, porque imagina quantos cursos, eu nem sei quantos cursos a gente tem na UFMG, mas são centenas de cursos. São de artes mesmo, são poucos. Disciplinas de artes, então, são pouquíssimas. E o espaço, dentre essas disciplinas, ainda se divide espaço com aquilo que se quer científico, porque estamos dentro de uma universidade. Nada contra o fazer científico. O que eu tenho contra é querer transformar ciência em arte. Ou melhor, o contrário, transformar arte em ciência. Isso eu tenho contra, eu acho que não é por aí.
Então eu vejo no seu trabalho assim sempre essa provocação de dizer você está aqui, você está presente, é você que fala e você está transmitindo algo de uma pessoa para outras. E quando você faz isso, você está se colocando como indivíduo, mesmo que você esteja dentro de toda aquela formalidade da linguagem científica, mesmo que você esteja fazendo uma palestra, não sei se você lembra, lá naquele... teve um seminário de dança que eu fui fazer a minha primeira apresentação, você me chamou, e eu estava me sentindo assim, um total peixe fora d'água, porque aquele palco enorme, e eu não podia ocupar o palco, porque eu estava dando uma palestra. Eu não queria ficar sentada, eu queria usar o palco, eu queria andar nele, eu queria, porque eu estava ali, mas era uma palestra você não faz isso, você não ocupa o espaço. Aí no ano seguinte a gente fez aquele primeiro debate performático, né? Que eu Foi. declamei poesias e você e a Carol Ponzen dançaram as poesias e eu cantei. E todo o debate foi feito em forma de poesia, toda a discussão. Isso foi realmente memorável, assim, foi incrível. Daí eu senti que eu estava fazendo uma palestra para dança de verdade, que tinha corpo, o corpo Pois é, estava é, presente. inclusive aquela experiência foi muito rica, porque nos ajudou e ajudou assim, a mim, a Carol, acho que a você também, todos que estavam ali, a ver o texto de uma maneira diferente, né? Quer dizer, havia uma informação, havia uma troca, havia um conhecimento a ser passado, mas fora daquele padrão, né? Aquele padrão rígido, aquele padrão acadêmico, científico, porque não você comunicar aquilo que é científico de maneira artística. Estou aqui arriscando, né? Essa reflexão. Por que as coisas têm que ser tão encaixotadas, né, Cris? Isso. É uma negação, na verdade, negação do corpo, né? Ser cientista tem essa negação da presença individual. E apesar de ser impossível, é só uma negação. Você está lá, você está presente, está tremendo às vezes, está nervoso, ou está achando gostoso, está lá, mas não pode mostrar nada disso, assim. O correto é fazer de conta que você não está. Isso está é um erro, é um equívoco. Então, porque não há nenhuma verdade que possa ser transmitida sem ser construída. Então, não existe uma verdade científica que seja imune a quem está falando, ao ponto de vista. Ela sempre é questionável. Isso é uma das coisas legais da ciência, né? De que a ciência ela nunca é um ponto final. Ela sempre está em transição. E O não que tem é como ruim, ser neutro, não tem como, a neutralidade, ela não existe, né? Quer não. dizer, não tem como, porque o sujeito está ali. Eu costumo dizer que quando a gente está, não tem como você, antes de estar, retirar, né, os seus valores, aquilo que você gosta. Se você gosta de abacaxi, você continua gostando de abacaxi, o seu gosto está lá, a sua essência está lá. Então, a neutralidade, ela não existe, né, Ana? Não. Começa pela própria escolha, né, do tema que você vai falar. Ninguém escolhe um tema que não gosta. Ninguém escolhe uma área de estudo que não gosta. Você sempre vai pesquisar algo que te afeta. Então, você tem uma relação de identidade com o seu objeto. Mesmo que a gente fale que você tem que ficar separado dele, que você não pode se misturar e tal, mas já o fato de ter escolhido já mostra um direcionamento. Eu acho importante que a gente busque, como cientista, tentar
ver as coisas com o máximo de esqueci a palavra, mas com o máximo de isenção, assim, de não ficar colocando valores próprios, mas tentar fazer as análises Uhum. conforme a teoria que a gente está usando. Ah, Agora, isso é um exercício de se colocar num outro patamar, de tentar sair fora do objeto. Só que não é uma prática que você consiga alcançar 100%. Não existe a perfeição. Ela sempre está vulnerável e sempre vai ter momentos em que você está mais envolvido do que outros momentos. Sempre vai ter isso. Então, a dança, quando ela leva o corpo para dentro da universidade, ela é uma transgressão só por si. Por si só, ela já é uma transgressão, porque quem vai falar é o corpo. Você tira as palavras que tem essa coisa toda racional e tal do palco e coloca o corpo. E aí é uma coisa muito legal, uma transgressão muito boa. é muito interessante que a sua fala me faz lembrar sobre os vários conceitos de corpo que a gente tem aí, né? O mais antigo, Platão e Sócrates, que vai dizer que o corpo é a prisão da alma, né? E a gente vê o tanto que a ciência ainda transita nessa rigidez, nesse preconceito, nessa visão fragmentada. Mas você não acha, Ana, que isso mudou um pouco, de certa forma? Eu vejo assim tantos cursos de dança hoje, de graduação, a FMG tem, inclusive, um, né? Você tem aí cursos hoje de pós-graduação, mestrado, hoje até doutorado. É, a gente vê várias linhas nos recebendo, né? Nos recebendo nos seus programas de pós-graduação. Você não acha que essa flexibilização, o que se dá essa flexibilização? Outra coisa que você falou, que eu achei bem interessante de você comentar, porque você dá pistas sobre o rigor, né? Quer dizer, como fazer essa ciência, como tratar essas áreas que historicamente tiveram dificuldade de serem consideradas como áreas de pesquisa, e como que você, que conselho você daria para nós, né, em relação a esse rigor? Eu acho que é importante conhecer o rigor, sim, porque é com quem a gente conversa dentro da universidade, é com esse lugar do formal, do acadêmico. E então é importante conhecer, mas eu acho que não se submeter a ele. Eu acho que a gente tem que buscar dialogar com ele. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo nisso, porque eu já tive muito artigo, muito não, porque eu também não fui insistente, mas alguns artigos que foram negados porque a linguagem era muito. Não era aquela linguagem científica padrão. Era uma linguagem mais pessoal, até falei em primeira pessoa, aquelas coisas que são proibidas. Né? E, e eu acho que quando ainda mais nas humanas, assim, você negar que é um eu que está falando, para mim é um absurdo. Depois eu peguei o mesmo artigo, reescrevi com a linguagem toda padrão e foi aceito. Era a mesma coisa, era o mesmo conteúdo, não mudou nada, só a linguagem. Eu acho que a gente tem que insistir, tem que manter esse diálogo, mas impor que o espaço é diferente, principalmente nas artes, porque na letras já tem todos os esquemas de fazer isso, né? Na literatura, por exemplo, a linguagem formal é muito menos formal do que na linguística. O pessoal que trabalha com literatura tem uma flexibilidade bem maior. E eu, infelizmente, estou na linguística, então eu tenho que brigar por esse Não, espaço. infelizmente não, graças a Deus.
E se você É, não é. estivesse lá, eu não teria conseguido, né? E, gente, eu escolhi, assim, muitos amigos, colegas, né? Eles estranharam quando eu fui fazer o doutorado na letras, porque educação, eu sou professora na educação física, trabalhando na área de dança. Então, mas o que que você vai fazer na letras? Eu falei, mas é lá que a turma estuda linguagem. E a gente vem falando tanto por aí, né? Tantos livros dizendo que a dança é linguagem, mas afinal de contas é mesmo. Porque uma das coisas que a ciência nos ensina, e a filosofia também, é desconfiar do óbvio, né, Ana? E, Isso. mas eu escolhi fazer porque exatamente a Ana deu essa abertura da gente trabalhar com a dança, né, como objeto e atrás dessa hipótese, da confirmação dessa hipótese. E a minha tese acho que provou isso, né? Usando as Com ferramentas da certeza. semiótica francesa. A dança, ela é um fenômeno de linguagem. É. Mas a gente conseguiu fazer isso porque você tem essa sensibilidade, esse olhar e esse acolhimento. Não é. Então, quer dizer, você tem os programas, mas você também tem o sujeito social, o pesquisador que está lá, que ele tem a sensibilidade ou não. Por isso que eu estou falando. Ainda bem que você está lá. Então, não é infelizmente, eu vou dizer que é felizmente. E não é só você. Hoje a gente tem a Dani, que está lá também, né? Que foi É. minha colega. Tem a Gláucia também, que trabalha a questão do discurso e que essa troca, essas alianças, vem rompendo um pouco os paradigmas, né, o Cris? Sim. É assim, a Olga falou que aqui no chat que o ensaio é uma forma acadêmica aceita e bem flexível, mas eu ainda coloco um porém, assim, depende da área. Essa flexibilidade está muito dependente da área. Quanto mais científica se quer a área, mais flexível ela vai ser, mais enrijecida, mais formal, sempre tentando buscar essa ausência do eu, nesse sentido da formalidade. Não existe uma separação. Você não consegue dizer ou é formal ou não é formal. Existe toda uma imensidade de gradações, de posições que você pode ocupar dentro dessa linha entre o formal e o informal, digamos assim. O artístico, ele faz o quê? O que, que a arte em si ela faz? Ela usa a linguagem, que é uma linguagem padrão, ela usa o, o tipo de linguagem, o instrumento da linguagem, para fazer surgir algo que a linguagem não fala dentro dos padrões. Para fazer algo que a nossa fala coloquial, por exemplo, nunca vai conseguir dizer. E nem os cientistas, porque está num outro lugar. Mas existe como significado, e a gente quer esse significado, a gente quer todos os sentidos, não só aquele da ciência. A gente quer todos, a gente é todos os sentidos. Então a gente precisa desses dois universos e de outros, né? Eu estou separando e simplificando aqui. Existem muitos universos em que a gente vive. Então, toda essa separação que é feita para dar um ar de seriedade para a ciência, que é séria, eu não estou discutindo que não seja. Eu estou discutindo que é essa questão de pensar que seja possível fazer ciência sem estar presente, sem estar ali, como ser humano, indivíduo, pessoa que tem posições, que tem ideias, que tem desejos, que tem corpo e que está dentro dela. Então, vai interferir
no resultado. Uma vez eu escutei um estudante de doutorado de ciência, e ele estudava fenomenologia na época, e ele comentou que quando a gente faz uma análise de um fio de cabelo para saber o efeito que faz você, você usar determinado shampoo, por exemplo. Qual é o efeito que isso faz no fio de cabelo? O que eles fazem é congelar o fio e usar uma máquina de corte ultra precisa para poder verificar as camadas do cabelo, o que está acontecendo lá dentro. Aí ele disse assim, mas será que quando eu cortei o fio é o mesmo fio do que era antes? Quando eu interferi no fio, já não é mais igual. Então, esse saber científico tem limitações porque a gente faz parte desse mundo que a gente analisa. É impossível negar isso. E quando você trabalha com a dança dentro desse universo acadêmico, é sempre uma transgressão, Bel. Eu concordo com você que tem muito mais espaço hoje dentro da universidade, mas esses espaços estão sempre em luta com o ambiente para poder se continuar artísticos, porque a tendência da universidade é que as artes sigam os mesmos padrões de produção que as outras faculdades, que as outras áreas do conhecimento, e isso é impossível, é uma redução. É impossível. E acho que é importante a gente valorizar a linguagem da arte, assim, essa linguagem transgressiva, esse uso da linguagem que é sempre transgressiva, né? Isso é importante que a gente consiga viver isso e tenha quem faça como vocês. Eu acho muito importante, porque é a nossa parte mais humana que está em jogo. É nós como seres experienciando o mundo. E isso é fundamental. A gente vê hoje na tecnologia, né, com o uso, por exemplo, de celulares, né? É muito fácil a pessoa esquecer do lugar onde ela está, do que o corpo dela está fazendo, de esquecer tudo para ficar naquele ambiente tecnológico separado do mundo. Só que ele nunca faria essa comunicação dentro desse ambiente se não tivesse um corpo para usar, se não tivesse naquele lugar, se não tivesse todo esse aparato que é o aparato concreto que está do lado de fora. O Inácio falava muito que existe o sentido e existe a carne do sentido, e que sem a carne do sentido não há sentido. Não tem como ele se sustentar assim, sem a sua concretude. Isso que a gente pega, que a gente sente, que a gente vive, isso é o que faz as coisas terem sentido. Porque o sentido por si só, ele é amorfo, ele é tudo. E o que é tudo não significa nada. Essa é a grande questão. Você sempre faz um recorte. Quando você escolhe, por exemplo, qual é o estilo de dança que você vai usar, você está fazendo um recorte de linguagem que por si só já começa dizendo alguma coisa. Você já fez uma escolha, você já está se colocando numa posição. E a partir do momento que você começa a construir aquele objeto pelo trabalho do corpo, você está transmitindo uma ideia muito específica que a gente, em geral, não consegue traduzir em palavras. É impossível falar tudo. A gente pode até tentar desenhar, explicar e tal, e o mais próximo que a gente vai conseguir fazer é escrever uma tese de doutorado em cima de uma apresentação, sei lá, de alguns minutos. É o mais próximo que a gente vai conseguir chegar.
Você está falando, Ana, e eu estou lembrando de uma das teorias, né, que a gente tem na linguagem, na linguística, é o percurso gerador de sentido, né? Como é que Isso. você vê isso, né? Explica um pouco o pessoal aí que tem, né? Tem muitos meus alunos de educação física estão aí, estou vendo muitos perguntando algumas coisas, Isso. mas como que você vê esse percurso gerador de sentido, pensando a dança como linguagem? O percurso gerativo do sentido, ele vê o sentido de três maneiras. Vamos pensar assim, três tipos de recortes ao mesmo tempo. Você tem uma ideia que você quer passar. É aquela ideia geral que toma todo o seu texto que você vai construir. E esse texto inteiro está trabalhando uma ideia. Mas para que as pessoas compreendam como você vê essa ideia, você precisa começar a fragmentar. Então, daí você vai passar para um sentido um pouco mais próximo da gente, que é fazendo recortes maiores, estabelecendo uma lógica. Essa lógica desse sentido intermediário que a gente chama de nível narrativo, ela é baseada realmente numa narrativa, na antropomorfização da linguagem, né? Onde você coloca que tem sujeitos e objetos e relações entre eles, entre sujeitos e entre objetos e sujeitos. E que essas relações é que vão construir o discurso. A grande vantagem de usar de pensar nessa separação não é ela em si, porque como ela é toda lógica, ela é sempre muito simples, ela não diz muita coisa, mas ela ajuda qualquer pessoa que está acompanhando o que está sendo falado, o que está sendo mostrado, dançado, ajuda a pessoa a entender onde é que está começo, meio, fim, onde é que estão as maiores tensões, para onde estamos indo e o que eu devo esperar agora. Mesmo que haja uma ruptura, essa ruptura não existe sem expectativa. Ela precisa que você tenha uma ideia de que está indo para um lado, para que quando não for, você cause esse efeito da ruptura. Então, é esse meio do percurso gerativo, é isso que ele te dá, ele te orienta. Ó, estamos indo para tal lugar. E no nível mais superficial, mais concreto, que é aquele mais próximo da gente, é onde estão todos os detalhes. Por exemplo, se você está trabalhando plano alto, plano baixo, plano médio, se você está fazendo qual ritmo você está usando, se tem ritmo, se você está tentando fugir de qualquer ritmo, que você está todo o trabalho com tempo, com espaço e com os próprios limites do corpo, inclusive, né? Que na dança você, ora, vai explorar o limite, ora você vai tentar ficar mais próximo daquilo que é o coloquial do uso do corpo, né? Então, esses daí entram os detalhes em que você vai dizer, não, o texto que eu estou construindo está falando isso, é isso que eu estou dizendo. Então, existe uma individualidade do objeto dança, do texto construído, né? O texto como um objeto aí. Uma coisa que eu estava pensando aqui é que quando a gente assiste uma dança, não sei se é uma coisa minha, tá? Mas eu sempre tenho a impressão de que as danças lindas que eu assisto é como se a pessoa que estivesse dançando estivesse numa outra dimensão, assim, num outro espaço diferente. Mas se ela não conversasse comigo dentro de toda essa concentração, essa vivência que parece totalmente apartada do resto do mundo, se não houvesse esse diálogo, eu não ia entender nada. Eu entendo porque eu me identifico. Eu não sei te dizer exatamente com o que eu me identifico, porque isso eu teria que falar e aí eu não vou conseguir. Mas eu sei que aquilo que parece totalmente fechado e voltado para si mesmo, a dança consegue fazer com que seja essa a linguagem, porque eu estou com você, porque eu estou comigo.
E aí a gente volta naquela ideia de que a dança é uma transgressão do científico, porque o científico vai dizer, eu tenho isso para te oferecer porque eu não estou aqui, porque essa é a verdade. A dança vai fazer o contrário. Ela vai dizer, eu tenho isso para te oferecer porque eu estou aqui. Eu pareço não estar, mas eu estou. Eu estou aqui com você. Que legal, que lindo. Ai, meu Deus, eu amo te ouvir, né? Você falar da dança com essa generosidade, com esse encantamento, né? Que isso bacana. E aí, por exemplo, dentro do percurso de ativo do sentido, a gente tem aquele lugar do fundamental, né? Como é que você vê esse nível do fundamental? O nível do fundamental, ele é um fluxo de tensões. Ele tem uma ideia, uma oposição que ele trabalha, mas ele não trabalha isso de uma forma linear. Ele constrói com base nos valores que a gente tem e que a gente está usando naquele texto em específico, que não são todos os valores do dançarino, por exemplo, são aqueles valores que ele está querendo transmitir naquele texto. Senão não seria inviável a gente fazer uma comunicação, a gente tem que restringir para dizer alguma coisa. Então, aquele quadro de valores que está ali presente naquele texto da dança, ele é uma tensão entre possibilidades diferentes de abordagem. Então, existe um modo de trabalhar essa tensão, que a gente vai dizer na semiótica tensiva que vai ser um modo de quanto mais, mais, ou quanto mais, menos, e que é a ideia de que você está convergindo para o mesmo ponto ou você está divergindo. Então, quando você opõe, por exemplo, bom, vamos falar dos termos mais básicos, que é a ideia de intensidade e extensidade. Vamos pensar em tempo e espaço. Não é comum colocar o tempo na intensidade, mas ele pode funcionar assim. E o espaço, como é a extensidade, você pode trabalhar o tempo favorecendo o espaço, ou seja, quanto mais durar o tempo, mais você ocupa o espaço, mais você explora o espaço, ou você vai fazer o contrário, em que você vai cada vez mais restringindo, quanto mais dura o tempo, você mais restringe o uso do espaço a um ponto único. Isso só já dá uma concepção de dança, de uso do espaço, por si só. Mas é uma coisa bastante genérica, né? Sim. Ainda muito... Por isso que a gente chama de nível fundamental, né? Uhum. Porque é muito genérico. Eu vou ter que botar meu celular aqui para carregar. Acho que deu. Tá. Então... É isso, a sua fala, assim, a gente está caminhando para o terceiro momento, né, da nossa live, seria um terceiro assunto, e para finalizar, porque a gente tem um tempo também, a sua fala me faz lembrar das questões da semiótica, né? Que é uma das ferramentas importantes que a gente tem usado, que a gente usou, né, na minha pesquisa sobre sagração da primavera na tela do computador. Mas a gente sabe que a palavra semiótica também, ela não é uma única vertente, né? O que você diria sobre a semiótica francesa, a greymasiana, que é a qual você estuda? Como é que você venderia o seu peixe aí para essa turma que está nos ouvindo? O nosso, né, Ana? O nosso. Isso. Não sei se eu sou uma boa vendedora, mas vamos lá. Bom, a semiótica
francesa, que é a que a gente estuda, ela vai trabalhar a linguagem, como se constrói o sentido. Então, ela é voltada para a questão linguageira em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é o como eu consigo dizer aquilo que eu quero dizer. No campo das artes, é uma ferramenta, como você falou, que é assim de muito longo alcance, porque eu consigo, por exemplo, na música, determinar quais são os acordes, quais são as sequências que eu estou usando e tal, e isso dificilmente vai me dizer algo sobre o sentido. Por mais que a gente tente dizer que quando você usa uma tonalidade maior, você dá aquela sensação de poder, de euforia e tal, e que nas tonalidades menores você vai ter um sentido mais emocional e menos e mais íntimo, né? Isso é um padrão que é facilmente quebrado na hora de fazer uma música. Você pode fazer uma música em tom menor, lenta e extremamente eufórica, por mais que isso pareça impossível. Assim, para quem pensa que só aqueles quadradinhos é que funcionam. Não, não funciona assim, porque é arte. Porque você consegue dizer, se você não trabalhar, se você não quebrar as regras, se você não tentar buscar onde que está a brecha para dizer aquilo que você quer dizer, você só vai dizer o que já foi dito antes. Então, para poder dizer algo novo, algo e todo mundo é novo, né? Todo mundo é individual e tem esse algo novo para apresentar. Se você não buscar essa brecha, esse espaço de intervenção no mundo, você vai cair no já dito, você vai cair no igual. A semiótica ela permite perceber, entender como cada peça, cada texto específico fez essa construção e quebrou essa norma para mostrá-lo diferente. É uma teoria ímpar para estudar o texto, a produção de sentido. Ela foi feita para isso, esse é o objetivo dela e ainda bem funciona muito bem. Existem outras teorias que estão mais voltadas à questão da comunicação em si, como um processo, uma operação, ou então que estão pensando o sentido mais filosófico da linguagem. Mas eu gosto muito de trabalhar a linguagem a, a, do jeito que a semiótica francesa trabalha, assim, para buscar saber como esse uso da linguagem produz sentidos diferentes e pode produzir tantos sentidos. Nós não temos número de movimentos ilimitados. A gente tem relações entre esses movimentos. Existem coisas que, por exemplo, o nosso corpo ósseo não permite fazer, vai ter limites, né? E esses limites a gente tem que trabalhar dentro deles, a gente tem que respeitá-los. Como fazer dentro desses limites que são claros para produzir sentidos que nunca foram ditos antes, ou para dizer algo diferente do que normalmente ele diz. Essa é a grande mágica da arte, né? A grande questão. Você falou aí, eu lembrei de uma aula, né, que eu tive com vocês no doutorado já, onde eu trouxe, né, um pouco dessa reflexão para a minha aula e deu assim, deu pano para a manga, nós fizemos até a coreografia, que foi o quadrado semiótico, né? Essa fala me lembra tudo isso. Sim. Você lembra disso, né? E nós fizemos até um trabalho que eu me baseei nessas análises do quadrado semiótico. Depois eu queria que você falasse um pouco com o povo aí, o que é isso. O povo deve estar assim, meu Deus, quadrado semiótico. Exatamente, o quadrado, embora fale de limites, ele aponta para um raciocínio muito diferente para além ou aquém, né? Do quadrado. Que foi aquele evento que a gente participou do FISV lá em... Foi Curitiba? Porto Alegre? Porto Porto Alegre. Alegre. Acho que foi 2011. Acho que foi. Que a gente fez um trabalho com a robótica, com máscaras, né?
E eu me lembro que eu me inspirei muito no trabalho corporal que eu desenvolvi nessa ideia, né, do quadrado semiótico. Você quer comentar com o pessoal? Então, o quadrado semiótico, ele trabalha a oposição entre dois opostos. Então, você tem, de um lado, por exemplo, o claro, de outro lado, o escuro. Você tem dois elementos que se opõem. Eles têm uma identidade entre si, mas eles estão em posições opostas desse eixo semântico. E a identidade é dada pelo eixo semântico, mas eles formam o eixo semântico porque eles estão nos extremidades. O quadrado, na verdade, ele nos dá 4 posições que a gente usa muito, que é uma posição da negação de um termo ou negação do outro, mas é a negação que é mais importante do que as posições em si. É esse processo de negar, que é algo muito forte. Para você poder negar alguma coisa, você tem que impor uma força de repulsa, de afastamento, e essa força faz com que esse ponto tenda a ir para fora. Ao mesmo tempo, já que eu estou com um eixo entre dois opostos, quando eu tendo a ir para fora, para longe do primeiro, eu vou tender a ir para o segundo. E essa implicação de cair no segundo ponto, ela funciona como uma atração. Então, é muito mais fácil passar de uma negação para uma implicação do que de uma posição estável, como é um dos extremos, para a sua negação. E essa diferença de forças é a essência do quadrado. As posições são meros esquemas que a gente faz para tentar entender. Mas aí você vê que já é uma coisa que eu estou falando, e eu estou falando do jeito como eu sempre explico, semiótica mesmo, mas é corporal, né? É a questão do afastamento, da Sim. aproximação, de como eu tenho uma atração ou uma repulsa, e que existe esse jogo, é esse jogo de negação e implicação que vai fazer com que haja esse sentido mais fundamental de todo o texto. Em todos os textos vai haver isso. Essa questão do tempo e do espaço tão importante na linguagem, ou seja, ali, dentro dessa palavra, do termo linguagem, é tanta coisa para estudar, tanta coisa bacana, e a gente vê que são várias linguagens, né? A linguagem ela é Sim. composta por várias linguagens. Ô, Ana, e aí vem aquela. Eu gosto muito de trabalhar a ideia, quando eu vou ensinar a dança, né? De pensar o corpo é um espaço que ocupa um espaço, né? E é nesse momento, quando eu entendo isso, eu aproprio disso e eu me sinto nesse lugar, que a dança como linguagem, para mim, ela se configura, né, de uma maneira assim, ao mesmo tempo artística, ao mesmo tempo como texto, como percurso gerativo, mas também como existência, né? Então, Isso. assim, é um campo muito grande, muito frutífero para a gente estudar, né? Com certeza. A gente lembrou, assim, nós estamos caminhando para terminar, ai meu Deus, tanta coisa para conversar, e eu estou tentando tirar de você, né? Porque você fala da maneira tão linda, com tanta sensibilidade sobre esse assunto, que é acadêmico, que é a linguagem, mas ao mesmo tempo com esse trato generoso e artístico, dialogando com a dança. E a tecnologia. Então, a tecnologia ela produz mais um recorte. O Inácio, que é um dos nossos grandes semioticistas, ele fez um esquema de comunicação lá nos idos de 1972, na tese de doutorado dele, em que ele colocava que a relação entre aquilo,
aquele quem fala e o outro, sempre ela passa por 3 níveis de trabalho, digamos assim. Um deles é o da linguagem em si, que é aquela linguagem que os dois devem conhecer, mas que cada um tem o seu jeito próprio de trabalhar, de usar. E que na hora em que os dois interagem, um vai tentando entender o que é que o outro, como é que o outro usa a linguagem para poder se comunicar. Porque como existem diferenças, sempre vai haver um ruído. E existe também o campo semiótico, em que essa construção de sentido, em que há a relação entre aquilo que eu quero dizer e aquilo que você entende daquilo que eu disse, que nunca é a mesma coisa. Sempre existe uma diferença e essa diferença é um ruído que acontece. É evidente que quanto menor o ruído, foi melhor a comunicação, mas ele sempre existe e a gente sabe trabalhar com ele, a gente sabe usar isso. E existe o ruído físico. A tecnologia, para mim, ela pode criar um ruído físico muito grande, quanto pode diminuir esse ruído. Por exemplo, quando você coloca um vídeo no YouTube, a pessoa que está filmando, porque existe alguém filmando, a dança não se filma sozinha. Essa pessoa que está por trás da câmera, usando a tecnologia para colocar aquela performance dentro de um quadrado, ela está fazendo uma escolha. Vai ser sempre um recorte da... Ai. Voltou, Não voltou, cortou, né? voltou. Tá bom. Então, sempre vai ser um recorte. E sempre há uma escolha. A melhor forma de você levar um vídeo para o YouTube de uma dança é que o próprio dançarino escolha quais são as melhores tomadas. Mesmo assim, não vai ser a mesma experiência. Mas aí eu vou chegar num outro ponto que eu acho importante. Aquela experiência que o dançarino vive em cima do palco não é a de quem está vendo fora do palco. Quem está vendo fora do palco vai ver um recorte também, porque ele está vendo de um ponto de vista que é geralmente fixo, né? Você fica parado. Então pensa, eu tenho essa imagem em 3D, claro, mas é uma imagem fixa, de um ponto de vista fixo daquela dança que está acontecendo em todo o palco. E tem no YouTube o que eu posso ter, e o que em geral eu tenho, são vários recortes de vários pontos de vista que o público não teria. Como que o público vai ter uma imagem aérea do palco, por exemplo? Não tem, ele vai estar sentado em geral abaixo do palco, inclusive, para ter que tem uma posição fixa. Então, quando você cria, você faz esses recortes, você está decidindo, criando uma nova obra de arte, na verdade. Por isso é muito importante que o próprio artista participe disso, porque ele tem consciência onde está o público. Então, ele sabe quais são as possíveis abordagens desse visual que vão ressaltar aquilo que ele quer dizer. É ele que sabe, não é a pessoa que está filmando. Quanto mais as câmeras você tiver, melhor, tal. E fazer uma imagem fixa do público também é outra forma de ver, porque a câmera não mexe a cabeça, né? A gente mexe, a gente senta para trás, a gente senta para frente. A câmera não faz isso. Então, é um outro produto. Sempre que a gente tem uma mudança sempre que a tecnologia interfere, ela cria novos recortes, ela vai criar um outro objeto. E aí é importante que o artista tenha ciência disso, porque ele precisa participar disso para que continue sendo arte.
Exatamente. Essa é a Eu forma acho que de essa ciência e essa consciência, né, é importante, porque é aquele princípio que a gente defendeu, né, na minha tese, que a dança é uma linguagem sincrética, onde você tem várias linguagens ali. Não é só movimento, é o figurino, é a iluminação, é o espaço que você está ocupando, né? É a música, se tiver. E se é uma música na tela de um computador, ainda tem outras coisas, né? Porque eu fiz uma disciplina assim, optativa, onde você tem a experiência de quem dança e quem filma. Então, o olhar de quem filma também dança, né? E a gente tem tantos exemplos como videodança hoje, onde você tem a linguagem, o olhar de quem filma, quem edita, formando um outro produto, formando uma outra dança. Ana, nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer vocês que vieram, a Olga que está aí, que também é uma grande incentivadora de pesquisas na área da dança. Ela coordena, né, uma linha lá no Cefet de linguagem e tecnologia também. Tem orientado vários trabalhos de dança. Né? Agradecer você que está aí nos apoiando, apoiando o programa, o projeto, e dizer o tanto que a gente está feliz e grato por você ter aceitado estar conosco conversando. É uma conversa que não tem fim, né? Não dá para falar, falamos tudo, tem tanta coisa para falar. E a gente vai voltar. Eu espero que você volte para estar conversando conosco novamente. E na semana que vem, na próxima segunda, a gente vai continuar com essa conversa numa outra perspectiva, com a Mariana Trota. E o nosso assunto é o discurso da dança, é bem em cima da pesquisa que ela vem desenvolvendo lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu quero deixar aqui um abraço precioso, te agradecer, Ana, te agradecer, Gisele, tantos outros que estão sempre apoiando a nossa live aqui. Você tem alguma coisa para dizer, um recado, Ana, que você gostaria de deixar para o pessoal? Eu realmente agradeço muito estar aqui. Esse é um assunto que eu adoro conversar, é muito, muito interessante e, como você disse, a gente nunca vai terminar essa conversa. Sempre tem uma ideia nova, algo novo para explorar. E eu convido seus alunos a estudarem um pouco dessa relação da dança com a linguagem, porque é a chave para fazer grandes trabalhos, é o que eu acredito. Eu acho que é um dos espaços onde a academia, a ciência e a arte se encontram, sim. E é importante explorar isso. Tá? Muito obrigada pelo convite, Bel. Foi um prazer estar com você. E olha, eu tô com seu livro aqui para te entregar, hein? Você está em Ah, Belo Horizonte? Você está em Belo Horizonte? tô. Vou passar aí depois e deixar para você aí, né, dentro dos protocolos todos, aproveita e matar a saudade presencial. Gente, muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.